Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso de Araraquara. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Minha amiga, meu amigo, gente da TV Ara, da NET, do site do Jornal de Araraquara, a nossa câmera vai colher imagens de uma família construída à luz da saudosa EFA, a Estrada de Ferro Araraquara. O pai, Carlos Andrade, ferroviário e após a jornada diária, trabalhava como mecânico industrial. A sua esposa, Diva Faria, cuidando dos filhos e à noite e madrugada, usando para confeccionar doce e bolo de muito sucesso. Os filhos com ensino superior, todos os 5, e principalmente o berço da amizade e da generosidade com a solidariedade, o espírito solidário. Uma família ferroviária vestindo a camisa do trabalho e mostrando a maneira de agir de milhares de outros núcleos, também de famílias ferroviárias, habitando o mesmo teto. O programa de hoje, de número 56, é especial e está começando. Protagonista da história, começa o especial deste mês com o empresário da contabilidade, Lourival Letício. Eu fiquei aqui fiz minha vida, aqui eu desenvolvi. Vamos focalizar as escolinhas do esporte da municipalidade e as 389 vezes em que o atleta exemplar Sérgio Bergantin vestiu a camisa de número 1 da Associação Ferroviária de Esportes. No campo, eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair, eu queria fazer tudo 100% na minha vida, né? No especial do mês, o protagonista João Milani Veiga, que se prepara enquanto advogado para as eleições da OAB seccional de Araraquara. Fazer que essa subseção seja forte, ela seja representativa e muito participativa na sociedade. A família Andrade, formada na forja ferroviária, agasalha 3 dentistas, a Rosana, a Sandra e o Carlos Eduardo. Na semana odontológica, a saudação do presidente da PCD, o Guto Stalfacar. E levo a você, Rosana, no meu coração, como uma profissional excelente e uma colega super valorizada. Junto aos protagonistas, um olhar na concorrida Feira de Ciências do Colégio Progresso, a grande família Progresso de Araraquara. O criador do ar-condicionado foi o William Carrier, que criou em 1902 e aperfeiçoou o invento em 1914. Isso daqui é uma hidrelétrica. O copo seria a reserva, isso daqui seria o duto e isso seria a turbina. São exemplos de pessoas que desfilam na sua tela a fim de que você grave no seu coração. É importante pensar, mentalizar e realizar como essas pessoas. Dentro de meio minuto, nós começamos o programa especialíssimo. Muito obrigado pela sua audiência. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular.
Vamos ouvir com muita atenção Lorival Letício, ele que coloca sua assinatura no quadro que simboliza o sol. Protagonista da história de Araraquara. O Maurício, ele me convidou para trabalhar aqui, tinha uma vaga aqui no escritório para fazer serviço de rua, fazer serviço de entrega. E eu comecei a fazer serviço de entrega justamente na Vila Xavier. E trabalhei muito no começo, trabalhei com o Márcio Munhoz. O Márcio Munhoz é que me ensinou a rua. Saudoso Márcio Munhoz, que muito bacana. Depois ele foi para o Banco Moreira Salles e eu continuei aqui no escritório. Eu fiquei aqui fiz minha vida, aqui eu desenvolvi, aqui junto com o Zé Duó, que é o meu sócio mais antigo, tinha mais outros sócios, né? E nós fomos tocando, fomos desenvolvendo na parte fiscal, fomos desenvolvendo na contabilidade, fomos desenvolvendo, e os outros sócios, os outros que eram, não é sócios, o Bonilha Adérico, que é o dono é os fundadores do escritório. O seu Adérico ficava na parte de despachante, e o Bonilha ficava aqui, o Bonilha advogado, ficava aqui na parte de contabilidade e ajudava a gente. Aí quando saiu o seu Arlindo e o seu Mário e o Guite e os outros que comandavam, aí passou para mim e para o Zé Duó. Passou para mim, nós começamos, e depois de um tempo eles nos deram uma cota de 5% para cada um, cada sócio ficou com 5%, nós começamos a desenvolver já o escritório. E eu como Bonilha Adérico, sentiu que a gente fez direitinho e com boa vontade, com bastante luta, né? E eles foram vendendo um pouco mais da parte deles, eles foram diminuindo a parte deles e foi passando para nós tomar conta e desenvolver. Formamos a equipe que o escritório existe e nós estávamos do outro lado da rua ali. E ficamos ali num prédio pequeno. Aí veio uma lei do ICM em 67, começou a desenvolver muito mais a área fiscal. Aí nós fomos obrigados a crescer. Aí eu e o Zé Duó construímos esse prédio aqui. Vendemos algumas coisas particulares que a gente tinha, construímos esse prédio. Esse prédio permanece meu e dele. E a gente aluga para o escritório São Paulo, que é o pessoal que está tocando hoje. Então o prédio é meu e do Zé, que construímos na luta, assim, sabe? Construímos o fundo, depois a frente, e foi uma luta muito grande, mas conseguimos desenvolver, conseguimos tocar bem, o escritório foi bem, nós sempre tivemos uma clientela muito boa, os comerciantes de Araraquara, o escritório São Paulo é muito tradicional. Marquinho Duó, o pilar importante para mostrar a sucessão tranquila no escritório São Paulo de contabilidade. Como a analogia do seu Lorival começou de office boy, eu também comecei de office boy. No Milton, no despachante, na época na autoescola despachante, junto a diversos funcionários que hoje ainda estão com a gente como office boy. E hoje eu me sinto muito assim, vangloriado, satisfeito por toda essa jornada. Eu estou aqui há 29 anos, vou fazer para 29 anos de escritório São Paulo. Hoje conduzo, né, junto aos outros sócios, o seu Lorival, meu pai já se afastaram, com méritos e merecimentos, né, em função de todo esse tempo de empenho, que eu acho que é muito justo. E nós estamos mantendo a bandeira do escritório em pé, sempre com projeções novas, como ele disse, tentando absorver toda essa mudança na parte de informática, as exigências foram se alterando, foram mudando, e você tem que se adaptar ao mercado. Então essa é a nossa busca, né? Com toda a estrutura deles, porém você tem que se atualizar e sempre e muito, né? Isso aqui é um experimento de como funciona o olho humano em uma câmera não digital. Esse experimento aqui tem uma lente e um papel digital atrás. Quando eu olho para um lugar bem iluminado, isso aqui projeta ao contrário a imagem que a lente está vendo no papel vegetal. Isso aqui acontece porque a lente, quando entra os raios de luz, projeta, inverte os raios, cruza, projeta nesse papel vegetal ao contrário. Isso acontece a mesma coisa no olho humano. Tem
tem um cristalzinho que está dentro do olho, chama cristalino. Quando entra luz pelo cristalino, se inverte também e projeta na retina. Tem um nervo óptico que converte a imagem. Na câmera antiga é a mesma coisa. Tem um compartimento com filme, que é bem sensível, queima fácil pra caramba. E quando tem um botão para tirar a foto. Quando você tira a foto, levanta o compartimento que entra a luz. Inverte a imagem, projeta no filme, queima e sai a foto. E esse é o nosso experimento. O criador do ar-condicionado foi o William Carrier, que criou em 1902 e aperfeiçoou o invento em 1914. A diferença entre o ar-condicionado antigo e o ar-condicionado atualmente é que antigamente ele era feito de madeira, não tinha muita tecnologia. Hoje, se observar, até os números da temperatura são digitais. É o mesmo que acontece, o mesmo processo que acontece na geladeira ou no freezer. A parte de cima fica em cima. E aí, porque o ar frio ele tende a descer por causa do seu peso. Então, por isso que as carnes da geladeira ficam em cima por causa do congelamento, ela sempre vai ser a parte mais fria. E as verduras ficam embaixo, porque senão elas queimariam no freezer. Então aqui é um princípio de como funciona os dois. É uma garrafa de 3 litros que foi cortada de modo que o bico ficou de cabeça para baixo. Aqui é um cooler de computador, que pode ser tanto novo quanto usado, de 12 volts, que pode ser ligado a qualquer bateria ou pilha de 12 volts. Aí, conforme você liga o ventilador, o ar frio do gelo que fica em cima da garrafa tende a descer. E aí, esse daqui funciona, o cooler funciona como uma válvula de expulsão. Então ele pega o ar que cai daqui e expulsa para fora, e aí fica geladinho. E nós estamos percebendo a presença de alunos do Progresso, da Feira de Ciências do Colégio Progresso, com a dedicação dos integrantes dos vários grupos. E agora o Sérgio Bergantin, ele que é protagonista, fala. Tem muito para falar, tem muito para explicar, tem muito para ensinar. Vai lá, professor. Eu cheguei em Araraquara com 17 anos, semi-analfabeto, vamos dizer. Semi-analfabeto não é uma palavra, é muito forte. Mas eu cheguei com terceira série ginasial antiga. Eu precisei correr atrás. Eu fui buscar e, graças a Deus, eu consegui. Mas isso precisou recuperar um tempo perdido. Polese, eu chegava do Duque, eu fiz contabilidade também no Duque à noite, além de outras coisas. Eu chegava do Duque à noite, 11 horas da noite, eu pegava uma cadeira lá na concentração do São Geraldo, na chácara, e eu ia estudar lá embaixo do poste, porque lá era muito barulho, e eu não podia ficar com o quarto aceso também, que eu tinha o colega. Eu ia embaixo do poste estudar. E o guarda noturno muitas vezes me acordava de madrugada. Você dormia ali? Ô, vai dormir, rapaz. Porque eu dormia ali. E no outro dia, ia para o campo, eu era o primeiro a chegar, eu era o último a sair. Eu queria fazer tudo 100% na minha vida, né? E hoje teve uma consequência isso. Nós temos na prefeitura as escolinhas de esportes, que atendem atualmente, levam 20 modalidades esportivas gratuitamente e atendemos aí 7.700 crianças através de quase 60 professores que levam os esportes gratuitamente aí para essas crianças. A gente tem uma reunião mensal com os professores na Unip. E lá, nesse dia, toda a primeira segunda-feira do mês, é feita uma capacitação com eles, sempre um tema voltado para essa área, não, para a idade, né? E eles levam um relatório mensal com a frequência dos alunos, né? E o que foi trabalhado. O Wilson Silveira Luiz, o grande narrador esportivo, falando sobre o Sérgio Bergantin. Durante a minha carreira radiofônica, tive a oportunidade, a felicidade, a alegria de acompanhar a sua trajetória. Então, trajetória caracterizada por bom senso, educação, respeito, capacidade profissional, dignidade, bom caráter. Essas são algumas das palavras que resumem o nosso homenageado de hoje, o homenageado
do Polese Entrevista, que é o Sérgio Luiz Bergantinho, moço de Santa Cruz das Palmeiras. Bom, o Sérgio é uma pessoa totalmente profissional. O tempo que eu estou com ele nas escolinhas é uma pessoa amiga, né? Além de ser profissional, uma pessoa muito amiga, compreensiva. E as escolinhas deu uma boa alavancada com a entrada do Sérgio nas escolinhas. Gosto muito de vir aqui, o esporte é muito legal, de Araraquara. E o prefeito Marcelo Bavieri apoia muito a engenharia, apoia muito o esporte em Araraquara. Meu nome é Natalina, eu faço ginástica com a professora Carol e eu gosto muito porque é bom para minha saúde, né? Fazer atividade, não pago nada. Protagonista da história, o advogado João Milani Veiga. O estudo foi no início na UNAERP, que antigamente era a escola São Bento, em Ribeirão Preto. E depois nós utilizamos o primeiro pavilhão da UNAERP. E me formei em 75. E após a formatura, casei, né? E vim residir, fixei residência em Araraquara, onde a Araraquara eu mantive como uma segunda terra, minha segunda terra natal, né? Da qual hoje eu a amo muito, na Araraquara. E de onde eu me senti muito bem, enraizei muito bem aqui dentro da Araraquara. Tive meus 2 filhos, né? O doutor Rodrigo e a doutora Renata, que a família de advogado, né? E nós somos lá amantes do direito. E faz 36 anos que hoje milito. Eu entendo que o direito é uma matéria, é um estudo que todos deveriam fazê-lo. Porque ele traz muito ajuda à sua vida, né? Traz experiência. Tanto é que a gente observa que as faculdades hoje, muitos que aqueles não se formam, não vêm praticar, ser operador do direito, não tem interesse de advogar, mas sim de ter aquela experiência jurídica. A nossa intenção, não só a intenção, a nossa proposta é exatamente isso, fazer com que a subseção seja forte, ela seja representativa e muito participativa na sociedade. Trazer com que a sociedade passe a ter maior respeito à OAB. Porque a OAB é uma das instituição que, dentro do ciclo, ela tem que ser forte para demonstrar a sua capacidade de opinião. Aqui nós vamos mostrar que contém um tapuér com água e um copo e uma rolha. Quando nós colocamos o copo em cima da rolha, a rolha baixa e não entra ar no copo, não entra água no copo porque ar contém massa e peso. A incubadora, ela atinge 38 graus Celsius. Aqui, quando o termostato marca 38 graus, a incubadora desliga e o ovo, a madeira mantém o ovo. Aqui dentro, o termostato, ele vai marcar a temperatura da fiação elétrica. A Isadora, minha amiga, vai explicar passo a passo do que acontece dentro do ovo. Então, aqui começa a formar o sistema nervoso, o cérebro, nas primeiras horas. Aqui, ó, já dá pra ver as ilhotas de sangue. Aqui, ó, já dá pra ver o feto. 19 dias que ele tá lá dentro, já dá pra ver que já tá do tamanho proporcional e tudo mais. Aqui aos 21 dias ele começa a bicar a casca e aí eclode, formando assim um pintinho. Esse aqui, ó, a gente tem 2. E aqui, ó, o truque pra saber se ele tá com fome, eu sei, é só apertar aqui, ó. Se o papo estiver cheio, quer dizer que ele tá sem fome. Mas se o papo aqui estiver vazio, quer dizer que ele tá com fome. Esse pintinho aqui, ele é o bundinha. Como é o nome dele? Bundinha. Você pode perceber aqui que o rabinho dele já é maior e um pouquinho crescido. E aqui a cristinha dele já está crescendo. Nós estamos acompanhando a criatividade dos alunos do Colégio Progresso que participaram da Feira de Ciências deste colégio extraordinário de Araraquara, que pensa no futuro. É a base do futuro. E o Milani tem o apoio de Adriana Galhardo Antonieto, Tiago Romano e Adriana Dalva de Alcântara. Eles fazem parte da chapa do Milani.
que eu tenho a dizer é que ele é um bom pai, bom marido, um ótimo cidadão araraquarense, muitos anos na cidade, sempre teve muita ética, um excelente profissional. Ele atuou como vice-presidente na época em que minha irmã foi presidente da OAB, foi muito atuante, uma pessoa muito especial, e acredito que será muito importante para a nossa OAB da 5ª subseção termos um advogado atuante e experiente como o Dr. Veiga. Eu gosto muito do Dr. João Milani Veiga, uma pessoa ética, séria, comprometida com a advocacia, vive da advocacia, não exerce outra função a não ser a advocacia, e dedica mais de 30 anos, quase 4 décadas, a cuidar do bem-estar do advogado. Atualmente eu sou membro do 8º Tribunal de Ética e sinto a dificuldade dos jovens advogados de atuarem na profissão, pois eles não têm muito respaldo e às vezes por desconhecimento da nossa lei, eles acabam infringindo sem querer a ética. Então uma das nossas propostas será estar à disposição dos jovens advogados, que eles possam ter todo o apoio necessário para desenvolverem com tranquilidade a profissão da advocacia, que é maravilhosa. E nós estamos com a protagonista Rosana de Andrade Almeida. Eu, particularmente, quando jovem, na adolescência, fiz curso de auxiliar de escritório, auxiliar de contabilidade, datilografia, inglês. Fui aluna do seu Renato Torres aqui na Vila. Então, a gente se preparou para trabalhar, se fosse trabalhar. Mas o estudo sempre foi uma exigência de pai e mãe, que a gente tivesse que ter uma faculdade, um curso de formação. Então, além disso, eu gosto muito dos meus trabalhos manuais, né? Então, eu gosto de bordar, costurar, tudo isso eu fiz curso na minha vida. Cozinha, não cozinho nada, mas eu fiz curso. Fiz tudo aqui na Vila, escola estadual, estudei no Dorival Alves apenas e no Chicão, as 2 escolas próximas de casa, e a gente acabou ficando localizada ali. Então, minha formação de ensino, tanto o ensino de 1º grau, 2º e o ensino médio, foram todos aqui na escola estadual, finalizando no Chicão, o colegial. No vestibular, minha meta de curso que eu queria era fazer medicina. Eu era uma das... Mas não sou uma médica frustrada. Eu brinco sempre, né? Eu falo, sem ser pedante, né? Eu falo que eu sou uma pessoa que sou assim realizada profissionalmente. Então, eu não seria uma boa médica, como eu sou uma boa dentista em realização, né? Eu estou realizada profissionalmente. Isso daqui é uma hidrelétrica. O copo seria a reserva, isso daqui seria o duto e isso seria a turbina. Aí a gente jogaria a água. Aí a água passa pelo duto, que gira a turbina, que gera energia. Aí assim gera energia girando quando gira a turbina. Isso aqui é a Feira de Ciências com vários projetos diferentes. O nosso projeto seria um ventilador feito por sistema de roldanas. E o que é esse sistema? Esse é um ventilador, ele é pouco conhecido por muitas pessoas. Aqui está o projeto da base dele, que é a hélice. Esse ventilador traz vários benefícios para o ser humano. Tanto no trabalho, como que a gente está trabalhando aqui, tanto na bicicleta, que é o lazer. O aparelho é simples, apenas exercendo força na tampinha vai fazer que a rolha agir, conseguindo fazer o nosso objetivo, que é a hélice do ventilador girar. Uma caixa de leite, 2 rolhas. Como você pode observar, é hélice feito de garrafa PET ou garrafa de Coca-Cola, qualquer garrafa serve. Tampas e opcional, se você quiser, você pode pintar a caixa, colocar a tarraxinha, prender com fita adesiva, como você quiser. A gente determina a refração da luz quando um comprimento de onda, quando ele passa por materiais com índice de refração diferente, tipo água, ele muda de direção. A gente deu um nome para nossa barraca disso, porque é muito comum ver no arco-íris que
o branco se divide, mas os comprimentos eles ficam separados. Isso ocorre porque cada comprimento de onda, cada cor, tem um índice diferente de refração. Como o branco pode formar todos esses comprimentos de onda, todos esses comprimentos de onda juntos, girando muito rápido, pode formar o branco. E agora o depoimento desse bloco destinado a homenagear a Rosana Andrade, o pai, a mãe, os irmãos, cirurgiões dentistas e, em se falando de dentista, o presidente da PCD, o Guto Stalfacar, o filho do saudoso Mair Stalfacar. Eu comecei como mecânico de locomotiva da Maria Fumaça, em 1954, 53. Depois, quando chegou as locomotivas diesel, em 1959, eu passei a ser mecânico de locomotiva diesel. Até 72, mais ou menos. Aí eu passei a ser instrutor da Escola Profissional Ferroviária. Fiquei 9 anos na Escola Profissional. A vida da gente foi muito sacrificada, porque nós somos em 5 filhos, né? A minha mãe colaborou muito com a renda da nossa família. E meu pai também foi um homem que, embora fosse ferroviário, ele sempre fazia um trabalho a mais para poder colaborar com a renda, aumentar um pouco a renda familiar. E a odontologia na nossa vida, dos 3 provavelmente eles vão falar a mesma coisa, é uma graça, é uma bênção, porque é uma profissão que eu inclusive recomendo. É uma profissão muito gratificante, a gente se realiza pessoalmente, porque dá para fazer um trabalho na área de saúde, que é um trabalho que colabora com o bem-estar das pessoas, na área de estética, porque você trabalhar o sorriso de uma pessoa, a pessoa quando sorri, ela mostra não só a beleza estética dela, como o bem-estar físico e emocional dela. Eu trabalhava dia e noite para a Elza Carampo, Bruno, Maria Augusta, agora recentemente, foi para ela que eu trabalhei mais. Saía 2, 3 peruas de bolo daqui. E sozinha, eu que tinha que fazer, porque eu tenho confiança nos outros, mas eu tenho mais em mim, né? Trabalho com a doutora Rosana há uns 8 anos. Sinto, assim, orgulho, muito orgulho, porque é uma pessoa super esforçada, assim, a gente vê a família, uma família simples que conseguiram todos formar os filhos. Então é bacana, é um motivo assim de orgulho conhecer eles, saber da história deles. Eu trabalho, né, com as minhas 2 irmãs, a Rosana e a Sandra, são grandes exemplos. Puxa, é um grande prazer. Eu tenho experiência profissional também trabalhando não só no consultório, e eu posso dizer que é muito bom trabalhar no consultório com elas, né? Eu só tenho boas recordações e boas passagens com essa pessoa maravilhosa. Eu tenho uma amizade muito sincera e levo a você, Rosana, no meu coração, como uma profissional excelente e uma colega super valorizada. Parabéns por tudo que você é e por tudo que você tem ao seu redor. Ele está presente em tudo da nossa vida, tudo mesmo. Como a televisão, a geladeira, o micro-ondas. Mas ele também está presente no nosso corpo. E olha, isso daqui é pó de ferro. Ele é um dos materiais que pode ser atraído pelo ímã independente da sua polaridade. E a gente misturou com sal grosso. Aí na hora que a gente coloca, pode ser tanto desse lado quanto dele. Ele fica levantado por causa do campo magnético que cerca o ímã. Aqui nós somos a lanterna caseira e a gente vai te explicar como faz. E assim, o nosso objetivo é que vocês façam uma dessas em casa, porque ela é fácil. Isso daqui é reciclável, é reciclado. Então tudo que é reciclado é melhor, né? Então agora o João vai explicar como que a gente faz. Você conecta esses fiozinhos na lâmpada. Daí, você conecta no polo positivo e o outro no negativo. Alunos do Colégio Progresso, com muita criatividade, buscando a solução compartilhada. Estamos com as inscrições abertas para a educação infantil, a partir de 1 ano e meio, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. Nós gostaríamos de convidar todos os pais que querem que seus filhos façam parte desta história,
de sucesso do Colégio Progresso, que venha nos visitar, venha conhecer o nosso trabalho e faça a inscrição do seu filho. Você fará parte da grande família Progresso. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 3336-2022. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. E nessa sessão que a gente tem a oportunidade de mostrar a saudade, o que as pessoas fizeram, nós estamos com a foto de Lindolfo Marçal Vieira. Ele que foi um produtor rural, fazendeiro, ele que foi vice do então prefeito Clodoaldo Medina e acabou exercendo como titular do 6º andar do Paço Municipal Rubens Cruz, num momento em que o Clodoaldo Medina foi exercer a presidência da CESP lá em São Paulo. E junto com o Lindolfo, o advogado o Enes Dias Macieira, um advogado que foi uma verdadeira legenda das ciências jurídicas e sociais. Doutor Enes, Lindolfo Marçal, que saudade! Cada cor tem diferentes pigmentos de outras cores. Como o verde ele é a mistura do amarelo e o azul, que são cores primárias. O verde é uma cor secundária, porque é a mistura de duas cores primárias. As cores terciárias são as cores que são misturas de cores primárias com as cores secundárias. A gente consegue ver ela através de experimentos como nosso experimento da bexiga, quando o cabelo sobe. O plástico, por exemplo, é um grande condutor de eletricidade, mas a gente consegue sentir também ela. E a respeito da Feira de Ciências do Colégio Progresso, um sucesso extraordinário. Nós vamos ouvir a diretora, a professora Leliana Serafim. Cada ano nós temos escolhido um tema para ajudar os alunos a buscarem, através dos seus conhecimentos, através da construção prática, experiências que possam ajudá-los a perceber melhor como funciona a ciência, como funciona a tecnologia, como funcionam os pequenos equipamentos que nós temos e nós usamos até nas nossas próprias casas. Então, através de grupos, do trabalho que pode e deve ser realizado em conjunto, foram feitas muitas experiências. Foi um momento especial, onde pudemos perceber quantos projetos os alunos são capazes de realizar através da criatividade, através da coletividade e também de todo o conhecimento que eles adquirem no seu dia a dia aqui na escola. Tivemos belíssimos trabalhos e muitas evidências de que, no dia a dia, podem e devem ser colocados os conteúdos que são vistos em sala de aula. Meus amigos da TV Ara, do site do Jornal de Araraquara, mais um programa, o especial, com 4 protagonistas, cada um desfraldando a bandeira do exemplo, da confiança, da esperança em dias melhores. É claro que cada um deve ter falado ao seu coração. Este é o objetivo do programa, falar para o seu coração e para a sua mente, mostrando que pouco importa em que lugar você esteja no degrau da vida. Pense, analise, mentalize mesmo e vamos partir para a realização, com fé em Deus. Trabalhando sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse espaço nobre na TV Ara, a TV de Araraquara. Obrigado por essa grande audiência que aumenta semanalmente. Obrigado por todo o apoio que nós temos recebido. Obrigado de coração.